André Arinho, engenheiro de aplicações no mercado de TIM, Test and Measurement. Atualmente no objetivo de desenvolver as linhas de produtos GW Instec e Kikuçu no Brasil, com foco no foco do cliente. Experiências anteriores nas áreas de supervisão de vendas ao segmento de distribuição, supervisão de vendas de serviços e 9 anos como técnico sênior do Departamento de Engenharia. Graduado em Engenharia Elétrica com experiência em soluções para avaliação de qualidade de energia e normas vigentes. Boas práticas na condução de demonstrações, palestras e apresentações. Capacitado com cursos de Project e AutoCAD, domínio nos pacotes Office e Adobe, inglês fluente e experiência internacional. Boa noite a todos. Nós vamos... Inicialmente, eu sou da empresa Minipa. Acho que já devem conhecer a Minipa, né, que é da área de instrumentos de medição e sistemas educacionais. A gente vai tratar aqui de um tema voltado à parte de manutenção preventiva, na parte tanto de elétrica, construção civil, mecânica, tá? Então a gente vai comentar muito sobre um equipamento chamado termovisor. A princípio, eu gostaria de conhecer um pouquinho melhor as pessoas que estão aqui. Vocês são... Quantos daqui são estudantes? Ou... legal. Curso? Elétrica? Tá, bacana. Essa aí é uma ferramenta que, principalmente quem é da área de elétrica, vai ver bastante quando for para o seu ramo profissional, né? Ingressar numa indústria. Tá? Então, é um tema bastante importante. Tá? Basicamente, eu vou dividir minha palestra em 3 partes. Tá? A primeira, que é falando da empresa, né? Da Minipa, né? A parte institucional da Minipa. Aí falaremos um pouquinho de manutenção preventiva, né? E da tecnologia de termovisores, inclusive das aplicações, né? Então, vocês vão ver bastante coisa de aplicação de termovisor, aonde que se usa. Agora uma pergunta, todo mundo já ouviu falar nesse nome, termovisor? Tá, então, vamos falar um pouco disso. Bem, falando um pouquinho da Minipa, tá? Empresa de praticamente 33 anos aí, né, de estrada, muito conhecida nessa área de equipamentos de teste e medição. Tá? Nossa sede é em São Paulo, mas nós temos também Joinville, Houston, Xangai, Kushan, na China, né? Então são algumas divisões que nós temos. Atendemos tanto Brasil, né, como América Latina, Europa, Ásia, Estados Unidos e outros países. Tá? Bem, basicamente a gente está dividido em 2 segmentos, um é a parte de instrumentação e a outra a área didática. Tá? Aqui a gente tem algumas fotos da nossa empresa, essa aqui é a nossa matriz em São Paulo. Tá? Aqui são algumas fotos da nossa fábrica em Xangai. Né? Se eu não me engano, essa aqui é a de Joinville, né? Mas a gente já mudou esse prédio aí também. Bem, alguns pontos importantes da Minipa, para quem estuda elétrica e eletrônica, né? Já devem ter ouvido falar em osciloscópio, nós fomos pioneiros na fabricação de osciloscópios aqui no Brasil. Tá? Líder de mercado nos segmentos de multímetros e alicates. Uma das primeiras empresas desse ramo de teste e medição a ter um laboratório de calibração, ISO, RBC ISO, né? A gente conta aí com canais na América Latina, Estados Unidos, Europa, como comentei. É uma das poucas empresas nesse ramo de atuação também com certificados ISO 9001. Uma das maiores empresas com cobertura de assistências técnicas nos segmentos de instrumentação, com 34 pontos.
mais de 500 lojas espalhadas no Brasil. Nosso produto pode ser encontrado em diversos lugares, né? Hoje a gente está aqui, inclusive, representado com o pessoal do Centro Eletrônico, né? Está na cidade, é um meio fácil aí de encontrar nossos produtos, tá? E hoje a gente conta com uma gama aí de mais de 500 produtos relacionados da área de instrumentação, educacional e linhas industriais, tá? Bem, nós temos diversas parcerias aí, tanto na área de indústrias, como na área educacional, né? Então, nós fornecemos e damos capacitação para diversos centros, aí, como Centro Paula Souza, USP, Senai, Mauá, né? E na área de empresas, né? Hoje a gente atende uma série de empresas, Petrobras, Siemens, Itautec, Nokia, e aí afins, né? Bem, algumas situações institucionais nossas, né? Esse aqui é um evento que a gente fez na empresa, né? Junto ao segmento educacional, em que, nesse caso, foi a Escola Paula Souza, né? E a gente fez um torneio com 2 alunos de cada escola, né? Para quem não conhece o Centro Paula Souza, em São Paulo, ele conta aí com uma gama aí de mais de 150 escolas, né? Cobrindo todo o território de São Paulo, né? E nessa finalidade a gente fez esse torneio para selecionar os melhores alunos e dar uma premiação para eles, né? Então foi um evento bastante interessante, educacional, tá? Deixa eu fazer já uma brincadeira aqui. Alguém consegue identificar o nosso presidente aqui? É um pouco difícil, né? Não, brincadeira. Vou fazer uma pergunta um pouco mais fácil, tá? Sorteando uns produtos aí para tornar mais interessante. Quantos anos tem a empresa? Boa. Vamos animar aqui a situação. Bem, então esse aí é um dos eventos que a gente fez. Outro evento, outro local interessante para essa área de eletrônica, né? Nós temos um site chamado minipaeducation.com.br, tá? Nesse site, a gente traz conceitos de tecnologia, aplicações, informações, vídeos de aplicação, né? Apostilas, testes, né? Tudo voltado a esse segmento de teste e medição. Então, se vocês acessarem lá, nesse Minipa Education, vocês vão encontrar uma série de treinamentos assim disponíveis gratuitamente para conhecer um pouquinho mais dessa linha de instrumentos de teste e medição. Bem, como eu falei, a primeira parte da palestra é dar uma pincelada no que é manutenção, o que nós fazemos hoje, né, e o que esse produto chamado termovisor tem a oferecer. Tá? Bem, manutenção, na verdade, né, ela tem um conceito bastante amplo, né? Então, a grande sacada de se falar em manutenção é deixar o equipamento em operação o maior tempo possível, em disponibilidade. Tá? Então, hoje, se você pegar nas indústrias, esse é um fator bastante crítico, né? Em siderúrgicas, 15% do gasto delas é manutenção. Em indústrias de papel e celular, 30% do gasto da empresa é manutenção. Tá? Então, tornar o equipamento o maior tempo possível em operação significa bastante dinheiro, tá? Para essas empresas, né? Então, o gerenciamento eficaz, né, ela traz redução de custos, né, para a empresa. Então, essa é uma das situações importantes. Esse nome, manutenção, de onde que ele veio? Ele veio do latim, chamado manus tentione, né? Manus, mão, e tensione, ato de segurar. Então, a ideia é manter, né? É exatamente aquilo que eu comentei. Manutenção é manter o equipamento em operação
o maior tempo possível. Tá? E aí, na verdade, a manutenção ela começa desde o início do projeto, né? Então, onde a gente vê máquinas, operatrizes, tornos, CNCs, qualquer tipo de máquina, né? Ele já começa, essa parte de manutenção começa muito antes de vender a máquina, né? Primeiro conceito, né, que você tem que saber na hora de comprar uma máquina. A manutibilidade dela. Você compra um equipamento que não tem manutenção? Não há necessidade, né? Então, primeira coisa é saber se ele tem facilidade de ser corrigido, né, operado. A fiabilidade, né, que é basicamente fiabilidade e disponibilidade, né, de estar operacional, né, quanto que ela pode estar te garantindo de estar em operação, e a durabilidade, tempo de vida útil. Então, esses daí são 3 aspectos bem importantes quando se fala em manutenção. Tá? Bem, o primeiro conceito de manutenção é a corretiva. Né? Essa aí é bem aquela que a gente deixa para a última hora. Quebrou, repara, né? Então, quando se fala em manutenção corretiva, ela é um procedimento que, após ocorrer a falha do equipamento, né, se pensa na manutenção, na correção do equipamento. Né? Então, não tem manutenções periódicas, né? Então, é simplesmente pensar no equipamento depois que ele quebrou. Isso foi evoluindo e começou-se a entrar as técnicas de preventiva. Né? Preventiva nada mais é do que usar os dados do fornecedor, né, e as estatísticas daquela máquina para garantir uma operação um pouquinho mais longínqua da máquina. Né? Por exemplo, a maioria tem carro aqui, certo? Bem, dá para andar com o carro sem trocar água, sem completar a água, sem trocar o óleo, sem trocar o pneu? Né? Então, a gente segue as recomendações do fabricante. Tem que trocar o óleo há tanto tempo, tem que fazer a revisão do motor de X em X tempos. Né? Então, quando se fala em preventiva, é usar os dados para fazer uma correção da máquina, para mantê-la o maior tempo possível em operação. E aqui entra o conceito do produto que eu vou falar, na preditiva. Tá? Isso aqui é uma tecnologia, um conceito, né, de aplicação que começou a vir com maior tempo, né, depois de um certo tempo aí de técnicas de gerenciamento e manutenção. Né? Então, onde existe o CRM, né, que é a confiabilidade, manutenção centralizada de confiabilidade, TPM, né, não é aquilo que vocês estão pensando, mas manutenção produtiva total, e o JIT, Just in Time. Né? Então, todas elas são técnicas que, além de usar as recomendações do fabricante, de X em X tempo fazer aquela revisão, se usam outros tipos de análise, como a termografia, análise de vibração, ultrassom, ferrografia e outros processos que podem ser utilizados de uma análise não destrutiva. Né? Então, você vai tirando relatórios, temporariamente, dessas máquinas ou instalações, para saber como é que ela vai estar daqui 30 dias, daqui 60 dias. Né? Então, esse gerenciamento e manutenção é o mais inteligente, atualmente, que se usa. Né? Bem, falando de termografia. Né? Essa daqui é uma máquina para fazer registro de termografia. Termografia nada mais é, se vocês quiserem dar uma passadinha até para conhecer ela, né? Vocês já devem ter visto. Ele pega diferenças de temperaturas. Né? Então, acho que a gente vai ver na próxima imagem. Esse daqui vocês conhecem, né? Predador. Não, esse aqui é um conceito que até parece em filme, mas né, a ideia é essa, né? Pegar diferenças de temperatura através de uma imagem. Isso facilita o processo de identificação de
perdas, né? Basicamente, qualquer tipo de perda gera calor. Então, a gente está utilizando esse equipamento para fazer um gerenciamento mais inteligente. Tá? Acho que ficou claro o que é uma termovisora? Para o que ela faz, né? Ela mostra, né, aqui você tem um barramento, né, elétrico, e aqui a imagem térmica desse barramento, onde os pontos mais brancos, né, mais voltados ao branco, são pontos de temperatura mais alta. Tá? Bem, aqui a termografia não é um conceito novo, tá? A gente está comentando muito de termografia porque é um conceito que barateou muito, tá? Mas essa daqui é a imagem da primeira câmera termográfica portátil. É portátil, está em cima de um caminhão. Na verdade, esse produto aqui, essa câmera termográfica, né? O conceito dela começou na era militar. Basicamente, década de 60, tá? Então, calor, qualquer corpo emite calor. Então, você via, através dessa janela aqui, desde o exército contrário, aviões, né? Você conseguia ver qualquer corpo se movendo, né? Através somente da imagem térmica. Né? Mesmo no escuro, você tem a imagem térmica. Tá? E aqui são mais ou menos um pouco das áreas que ela pode ser aplicada. Né? Então aqui você tem a parte mecânica, polias, construção civil, elétrica, offshore, gás. Né? Aqui a gente tem uma série de áreas para medicina, né? Medicina animal também, eletrônica, a parte toda de hidráulica, né? Então aqui, por exemplo, num chão, você consegue ver as tubulações, né, que estão passando nesse chão, né? E ela pode ser utilizada em todo lugar, né? Esse aqui foi um caso bastante interessante, que se utilizou a câmera termográfica na NASA, depois que a Challenger, se eu não me engano, estourou quando estava voltando para a Terra. Tá? Como tinha algumas fissuras na carcaça da aeronave, né? Então, na volta, ela acabou estourando em função disso. Tá? Então, com a termografia, você facilita esse processo, você consegue ver as fissuras lá da fuselagem da nave, né? Bem, isso aqui era para dar uma palhinha do que é a termovisão, tá? E eu vou falar dos pontos importantes. Essa câmera que está passando é uma câmera bastante simples, tá? Uma aplicação básica, né? Eu vou falar desses conceitos porque câmeras termovisoras conseguem variar aí de preço na faixa de 5 mil até R$1 milhão. Isso vai da aplicação. Tá? Então, para isso a gente tem que entender alguns conceitos. Tá? Eu falei muito de temperatura, né? Que ela consegue pegar diferenças de temperaturas, mas o conceito, na verdade, é um pouquinho diferente. Aqui, em 1666, Isaac Newton, ele descobriu aquela experiência do prisma, né? Que você coloca a luz aqui, né? E quando você tem um prisma, ele rebate o espectro de cores, né? Então, aqui é o primeiro conceito, que a luz pode ser, né? A luz branca, ela é composta de um espectro de cores e ela é divisível, né? Então, você tem espectros de cores diferentes, tá? Depois, William Herschel, né, em 1800, ele aprimorou essa experiência, né? Então, ele viu que existem temperaturas diferentes, né? Além desse espectro das cores diferentes, ele viu... Rafa, pode ir.
Aqui ele mostra um pouquinho desse conceito. Aqui ele mostra que, inclusive, ele afastou da parte de espectro de cores, né? E viu que aumentou mais ainda a temperatura. Bem, isso mostra o quê? Que em 1800 as pessoas não tinham nada o que fazer, não tinham televisão, não tinham nada, então elas perdiam tempo vendo coisas desse tipo, tá? Não, mas aí ele entendeu, ele compreendeu um conceito muito importante, tá? Nós vemos esse espectro de cores, né? O espectro de cores visível, né? Mas com essa ideia de ver uma temperatura mais alta aqui e uma mais baixa aqui, ele descobriu a faixa de infravermelho, né? Então, infravermelho é uma temperatura mais quente, tá? Então, aqui a gente tem o espectro de luz visível, aqui o infravermelho, e do lado aqui a gente tem a ultravioleta, tá? Então, são todos espectros de cores. Eu estou mostrando isso porque o conceito do termômetro infra, ele está voltado totalmente à radiação infravermelho, tá? Não é somente a temperatura, mas sim o uso da termografia é todo baseado em cima do espectro de infravermelho, tá? E aqui você vê toda a gama, né? Frequências baixas, né? Você tem VHF, UHF, ondas de rádio, micro-ondas, telefonia celular. E aqui a gente já começa com infravermelho. E vai até os raios gama, né? Que são frequências extremamente altas. Tá? Aqui mostra um pouquinho mais aberto, né? Então são faixas dadas em nanômetros, né? Então isso é a região. Bem, o que é importante saber daqui? Todo corpo emite infravermelho, né? Partes metálicas, corpo humano, partes elétricas, todos eles emitem infravermelho. E o equipamento nada mais mede do que infravermelho, tá? Para vocês terem a diferenciação de uma câmera, do que é uma câmera simples para uma câmera mais profissional, são basicamente 2 pontos que mudam, tá? O primeiro, que é a emissividade, tá? Emissividade é um termo muito fácil de se compreender, né? Quando a gente pega e entra num carro no sol do meio-dia e ele é prata, é diferente de você entrar num carro preto. Certo? O carro preto, geralmente, ele é extremamente quente. E o prata, extremamente... ele pelo menos reflete mais a temperatura, né? Na verdade, a questão é que o preto, ele absorve mais infravermelho e o prata reflete mais. Então, isso aqui é uma imagem tirada com uma câmera termográfica na mesma temperatura, e ela marca 2 temperaturas totalmente diferentes. Isso aqui é bastante importante quando se fala na medição que você vai fazer. Todo corpo, ele emite, né, ele tem uma absorção, uma reflexão e uma transmissão, né? Então, aqui você tem
a absorção dele, a reflexão dele e a transmissão aqui. Tá? A relação dessas três características, ela é dada igual a 1. Né? A absorvibilidade do material, mais a refletibilidade, mais a transmissibilidade, é igual a 1. Então, o que temos? Né? Para nossa câmera infravermelha, né, a emissividade é igual à absorvibilidade do material. Tá? Esse é um parâmetro que a gente tem que configurar na câmera para que ela faça a medida correta. Tá? Quando a gente for ver lá nas aplicações de câmeras termovisoras, né, por exemplo, a gente vai pegar lá um painel. Né? Se no painel tem um parafuso prateado e tem a caixa dele em preta, né, o que isso vai acontecer? Aquela medida no parafuso vai estar numa temperatura diferente da temperatura da caixa dele, né, que está em preto. Agora, se você não ajustar corretamente a emissividade, por exemplo, aquela temperatura de cabo que você teria lá em torno de 70 graus máxima, você pode estar medindo 70 graus, sendo que é um erro de emissividade. Então, é sempre bom analisar dentro dos parâmetros. Todo material, geralmente, se você entrar na internet e olhar, emissividade, ferro fundido. Né? Opa, obrigado. Emissividade de cobre. Né? Então, ele aparece lá quais são as tabelas, mais ou menos, da emissividade. Tá? Então, aqui você tem uma situação bem prática do que acontece. Você quer medir a temperatura do motor. Tá? Aí você tem uma chapinha aqui que é totalmente prata e o corpo dele que é mais fosco. Né? Então, aqui ajustou a temperatura para o fosco, deu 55, e aqui você tem uma temperatura de menos 5. É impossível que isso esteja acontecendo. Você tem 55 graus no motor e aqui menos 5. Não tem fundamento. Na verdade, é um erro de ajuste de emissividade. Tá? Então, isso é um problema bastante comum que tem que ser acertado na hora de usar as câmeras. Tá? O segundo fator muito importante para a câmera, né, isso aqui é um pirômetro, né, que é um termômetro à distância, né, você aponta para o lugar e faz a medição, né, e versus aqui o termovisor. Né. Um mostra a imagem e o outro mostra somente a temperatura. O segundo fator importante que a gente vai falar é justamente do pixel dele, né? Do que você vai medir com o equipamento. Olha só como isso aqui, a diferença entre o pirômetro e o termovisor é bastante grande, né? Aqui a gente tem um termômetro, tá? E a gente vai medir aqui o barramento. Então, tem algum problema? Vamos lá. Mediu aqui, 20 graus. 20 graus, mais ou menos. 22. 24. 42. Achou um ponto mais quente. Tá? Com a câmera termovisora, o que você faz? Pum. A imagem está aí. Fácil de identificar. Você já tem a diferença. Né? Agora, que nem eu falei, tem algum problema nessa imagem? Hã? Aqui está um pouco mais quente, né? Mas a gente falou em 44 graus. Problema, não exatamente. Mas isso aqui você já identifica, por exemplo, um desbalanceamento de fase, como você falou. Né? Então, você já sabe que alguém está usando, né, jogou equipamentos demais aqui nessa fase. Tá? Então, a 46 graus, ele faz... Né? E o legal do termovisor é que você coloca pontos onde você quiser, depois que você tira a imagem dele. Né? Você gravou a imagem, bota os pontos que você quiser na imagem para fazer a medição. Como eu falei, né, o segundo fator principal para esse equipamento é a resolução. Né? Vamos lá, vocês que vão lá para
para o shopping, né, querem comprar uma câmera fotográfica. Qual que é a primeira coisa que vocês querem saber da câmera? Quantos pixels? Exatamente. Por quê? Porque se você vai trabalhar com ela numa distância próxima, às vezes a diferença de pixel não é tão grave, né? Mas se você vai tirar uma foto de paisagem, né? Você tira a foto da paisagem, sua câmera ela tem 1 megapixel, né? Aí você aumenta uma porcaria, né? Então, isso acontece a mesma coisa com os termovisores. Só que aqui você tem um problema ainda mais grave, não é só o borrão. Eu vou comentar do problema que você tem em relação a isso, né? Basicamente é o que falam, é você medir correto ou não medir correto, tá? Então, existe um conceito chamado FOV, que é o campo de visão da câmera, e o IFOV, que é o pixel. Pixel igual IFOV. Quando, por exemplo, porventura, vocês forem comprar uma câmera termovisora, uma das primeiras coisas que você tem que ver é o IFOV. Tá? Porque ele te faz exatamente isso. Né? Aqui você tem uma imagem com os reticulados, né? E aqui a gente está medindo uma linha de transmissão, né? E você vê que o pixel ele é compatível. Né? Você tem o cabo aqui e o pixel ele entra, né, 100% naquele ponto que você quer medir. Tá? Aqui é um exemplo clássico, né? A aranha, né? A aranha tem pernas muito finas, né? Você consegue ver a imagem térmica da aranha, mas você sabe se a temperatura da perna dela está correta ou não? Isso vai depender basicamente disso. Se ele tem resolução suficiente para isso ou não. Cada quadradinho desses, ele faz uma média de temperatura. Na verdade, ele não mede de pontual, né, o centro do quadradinho. Ele mede uma média. Então, por exemplo, se você pega um quadradinho desse daqui, que está metade no cabo e metade fora, ele está tirando uma média de, por exemplo, o cabo está lá a seus 80 graus e a temperatura ambiente está a 20 graus, então você tem uma média de temperatura. Quando você deveria notar que 80 graus é um problema, você está medindo lá seus 50 graus, não é problema, então está tudo certo. Só que não está tudo certo, está tudo errado. Tá? Então, esse daqui é o ponto importante. O IFOV é a resolução, né, que eu tinha falado da câmera. Existe o IFOV-M, que é o medido, né, que tem que ser pelo menos 3 vezes. Por quê? Né? Se seu corpo é igual ao IFOV, né, por exemplo, isso aqui é 1 centímetro por 1 centímetro. Tá? Esse corpo tem 1 centímetro, né? Você não pode medir um corpo de 1 centímetro com resolução de 1 centímetro. Por quê? Se você não focaliza ele 100% certinho, ele está metade num pixel, metade no outro pixel, metade no outro pixel. Isso aqui você está tirando uma média. Então a temperatura não é correta. Tá? A forma é bastante simples, né? Então, a distância de medição igual a distância de inspeção a distância do objeto, né? E dividido pelo IFOV, tá? Então, essa daqui é a fórmula que se usa para saber se aquela câmera atende ou não a aplicação, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma câmera aqui com IFOV de 3.7 mRad, né? Então aqui ele está dando uma ideia, né, de FOVM 3 vezes esse valor, né? Então, a 1 metro ele vai abrir 1 centímetro de foco. A 10 metros ele vai abrir 10 centímetros de foco, né? Por que isso aqui é importante? Vamos dizer que eu vou medir um cabo lá em cima. Aqui estou a 10 metros do cabo. Se o cabo for menor do que 1 centímetro, estou medindo a média errada, né? Eu preciso de uma câmera com menor IFOV, tá? E aí a brincadeira vai aumentando de preço, né? Então, basicamente essa é a ideia. Quanto maior a distância, o pixel significa maior. Olha só a diferença
de uma câmera que não tem boa resolução para uma que tem. Né? É bem grande. Né? Aqui você tem um borrão e aqui você tem os elementos bem distintos aqui do que você está medindo. Tá? Ficou claro aí a aplicação dela? Aos dois parâmetros principais aí? Bem, falando um pouquinho das aplicações, tá? Onde que a gente pode usar as câmeras termovisoras? Seccionadoras na parte elétrica. Então, aqui você tem toda essa área de inspeção. Fusíveis, né? Juntores, contatores, né? Réguas e bornes, né? Então, facilmente você identifica numa conexão até bastante difícil de avaliar, né? Aonde que estão os pontos de calor, né? Conexões. Esse daqui é um dos principais problemas na elétrica, tá? Às vezes você tem aquelas empresas que vendem painéis elétricos, né? E o que acontece? Se tiver mal afrouxado a conexão, você tem uma perda de uma resistência maior. Resistência maior significa vai passar corrente, vai dar queda de tensão, potência desperdiçada no terminal. Além de dar uma perda de energia, você tem ainda o problema de aquecimento, né? E isso vai se agravando, né? Conexões, né? Amarração de fusíveis, principalmente, né? Cabos, né? Identificar de uma forma rápida e fácil aqueles cabos que estão fora da temperatura, né? Transformadores, aqui você vê elementos de buchas, né? De transformadores, temperatura, né? Em geral de transformadores. Induções, né? Então aqui você tem um sistema elétrico induzindo, né? Aqui você tem os barramentos, né? Que estão induzindo nessa haste metálica, né? Linhas de transmissão, né? Essa câmera que eu mostrei para vocês, ela não atende linhas de transmissão, né? Porque é uma câmera de baixo IFOV, tá? Mas linhas aéreas geralmente é uma área que se inspeciona muito com termovisão. Subestações, né? Olha o elemento de imagem ele pegando aqui numa bucha, aquele problema de temperatura, né? Aquecimento. Bem, então tem uma infinidade de aplicações na área de elétrica, tá? Então chapas, réguas, e aí vai. Algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, existem normas, né? Como a NBR 6808, né? Que especifica aí temperaturas máximas para elementos de elétricas, né? Então, é uma norma que vocês podem se basear para instalações elétricas do que está dentro e o que está fora, né? A termovisão ajuda, mas ela não te dá o diagnóstico, né? Se aquela temperatura está dentro ou fora. Então, existem normas para que possa se basear nisso, né? Algumas outras normas aplicadas, né? Termografia, já existem normas nacionais, NBRs. Tá? Na área médica hospitalar, também, é uma área que se usa bastante, termografia. Motores elétricos na área de mecânica, rolamentos, né? Então, saber quando um rolamento vai estourar é bastante importante, né? Acoplamentos, polias, né? Em geral, correias, tensão de correia, né? Dá para pegar com ela, né? Se ela está trabalhando com folga. Área de hidráulica, né? Hidráulica você consegue ver, por exemplo, se houver alguma obstrução na tubulação, né? Com a termografia você consegue ver essa obstrução, né? Silos também é uma coisa bastante interessante, porque na verdade o conceito dele de dia é diferente de noite, né? De dia o líquido está frio e bate sol aqui, ele vai ficar quente, né? À noite o silo fica frio e o líquido fica quente, né? Então
você consegue ver o nível do silo, né? Somente através da termovisão. Essa daqui é a aplicação número 1 nos Estados Unidos, na área de termovisores, que é a parte de building, construção civil, né? Então, infiltrações, né? Em parede, você consegue ver com o termovisor. Falha, né? De ar-condicionado, né? Vazamento de ar-condicionado, tá? E essa daí é a apresentação da câmera, tá? Essa câmera, na verdade, é uma câmera com tecnologia FLIR, tá? Tecnologia FLIR significa a empresa número 1 em termovisão no mundo, tá? Essa câmera foi, inclusive, uma câmera que eu passei para vocês, que é uma câmera em exclusividade para a Minipa, né? Então, basicamente, é uma empresa que trabalhou nas primeiras aplicações militares, tá? Começou com as primeiras vendas na área comercial, né? Em sistemas comerciais, né? Foi a primeira a desenvolver o sensor plano, né? Então, é uma empresa bastante conceituada. Vou falar um pouquinho da câmera, ela vai mostrar as aplicações um pouquinho mais claramente. Apesar do preto e branco, né? Aí deu para ter uma ideia geral do que ela faz, né? Bem, só para completar aí alguns pontos aí da palestra, né? Sobre como escolher bem uma termovisora, né? Na hora de fechar um equipamento desses, né? Uma das primeiras questões é a resolução, como comentei. Resolução é extremamente drástico você pegar uma câmera, por exemplo, da série E, da FLIR, e comparar com a série I, a resolução é totalmente diferente. Tá? Só que cada aplicação tem sua utilização. Né? Outra coisa é a confiabilidade. Essas câmeras aí, elas dão uma precisão de 2,2 graus Celsius, 2 graus Celsius mais ou menos, ou 2% da medida. Então, é bastante importante ter uma boa precisão, né, nos processos. Intervalos de temperatura, lógico, né? Essa aí é uma câmera que, por exemplo, atende até 300 graus, 350 graus, se eu não me engano. Mas existem termovisores que chegam a 1.200, 1.500 graus. Então, isso varia de aplicação para aplicação. Tá?
E também a facilidade de relatórios, né? A tecnologia FLIR é a única que usa as imagens todas em JPEG, né? O interessante disso é que ela tem aplicativos em Android, Windows e iPad, né? Sistema Apple, em que você consegue abrir essas imagens JPEG e consegue analisar facilmente, né? Sendo que outras câmeras do mercado, elas têm um arquivo próprio, né? Então, você vai passar para um cliente seu, né? Aquela imagem é fechada, você não consegue fazer análise, inserir pontos, verificar diferença de temperaturas. Então, é bastante importante ter essa facilidade, tá? Então, em geral, por que a gente veio falar de termovisão? Não é só porque a gente vende, tá, esse produto, mas uma ferramenta que não precisa do contato direto, tá? Então, por exemplo, é diferente de um termômetro que você vai ter que colocar lá e ser exposto na temperatura junto, né? Redução de custo. Pra vocês terem uma ideia, uma câmera dessas daqui, simples, há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, custava quase o preço de um apartamento, tá? Hoje ela custa na faixa de 4, 5 mil. Tá? Então, o avanço da tecnologia reduziu o preço, assim como o LCD e outras coisas, né? Bem, eles são fáceis de transportar, né? E ela, por baratear, ela está substituindo outros tipos de medição, como termopares e pirômetros, né? Então, isso foi uma dos principais avanços que tiveram nessa área, né? E é uma questão rápida, simples e eficiente. Você tem a foto, você coloca isso num arquivo, né? E aquela instalação, né, quando se fala em preditiva, você vai gerando relatórios temporariamente, né? Então, de 6 em 6 meses você faz a análise da sua instalação ou do seu equipamento e você tem a evolução daquele equipamento, né? Como é que ele está. Queria, desde já, agradecer a todos, tá? Até mostrar mais um outro detalhe dessa câmera que é bastante importante na área industrial, que é isso aqui, né? Às vezes acontece de cair, né? O importante é que, né, o teu chefe não te mate depois que você deixou cair no chão, né? Putz, acabou meus... Só se for para sortear catálogo agora. Não, mas de qualquer coisa a gente está com um stand aí, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do equipamento, conhecer mais um pouquinho da linha, né? Que a gente tem muita coisa na área de elétrica, eletrônica, tem bastante coisa aí para... Gostaria de agradecer a todos a atenção, obrigado. Assim como a Uniub e todo o pessoal aqui, obrigado. E estejam lá no nosso stand hoje ou amanhã aí, para conhecer um pouquinho mais da nossa linha. Obrigado.